Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. A pedidos, depois de algum tempo, estamos aqui novamente para uma devocional bíblica. Você vai investir aí poucos minutos do seu tempo e ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir aí sua Bíblia no Salmo 51. Como esse vídeo não é ao vivo, você tem a oportunidade até de pausar para encontrar o texto bíblico. A gente teve a oportunidade de, algum tempo atrás, meditar em uma mensagem, uma pregação a respeito desse texto, e eu queria agora, em poucas palavras, meditar a respeito dele também. O Salmo 51 é um salmo onde Davi, depois de confrontado pelo profeta Natã, diante do pecado que havia cometido, do homicídio que havia organizado, do adultério que havia planejado e executado, Davi é confrontado pelo profeta Natã diante do seu pecado e diante da sua angústia, e Davi decide, a partir daquele momento, transformar as circunstâncias da sua vida. Muitos de nós queremos ser transformados. Muitos de nós queremos ver uma transformação em nossas vidas. Mas será que a gente está tomando atitudes de quem de fato quer ser transformado? Ou estamos agindo de maneira que realmente cheguemos a uma transformação? A gente vai tentar encontrar aqui, nesse Salmo de Davi, algumas circunstâncias que fizeram com que Davi de fato tivesse o seu pecado perdoado e a sua vida transformada a partir desse fato tão lamentável, dessa história, desse momento tão lamentável da vida de Davi. O texto vai nos dizer, no Salmo 51, que, em primeiro lugar, o que acontece na vida de Davi para que essa transformação aconteça é que Davi assume a sua culpa. A Bíblia vai nos dizer, a partir do verso 2, ele dizendo: olha, lava-me de toda a minha culpa, lava-me, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço a minha rebeldia. Olha quantas vezes o pronome possessivo meu está sendo usado aí nesse versículo, alertando para a gente que Davi finalmente reconheceu que o pecado era dele e de mais ninguém. A gente vive numa época em que é muito difícil encontrar pessoas que assumam a sua própria culpa. Reconhecer seus erros, nem diante das pessoas, é uma coisa muito comum. Imagina diante de Deus. Davi, ele reconhece. A Bíblia fala que sem arrependimento não há remissão de pecados. Não há como se relacionar com Deus se a gente não se arrepender dos nossos pecados, se a gente não reconhecer a culpa como nossa. Além do reconhecimento do ato em si, do adultério, do homicídio que ele pratica, a Bíblia nos fala que Davi reconhece a sua condição como pecador. A partir do verso 5, ele diz: olha, pois eu sou um pecador desde que nasci. A gente precisa reconhecer essas duas coisas, assumir essas duas coisas. Assumir que somos pecadores desde que nascemos. O ser humano, ele já nasce em uma condição de pecado. Então, se você não assumir isso, você nunca vai alcançar, nunca vai entender essa graça que vem da cruz de Cristo Jesus. Essa salvação oferecida a todo aquele que crê. Você nunca vai entender isso porque você vai sempre se achar bom o suficiente para não merecer uma condenação ou bom o suficiente para ir para o céu. A gente precisa, e a transformação ela começa com o reconhecimento de sua culpa, o reconhecimento de seu estado de pecado e das ações que você tem cometido em sua vida que te levam a desagradar a Deus, que te levam a errar o alvo. Uma outra coisa, um segundo momento desse texto, me fala sobre a súplica de Davi. Ele reconhece o seu pecado, mas ele também suplica àquele que realmente pode resolver o seu problema. A gente vive em uma sociedade onde as pessoas gostam muito de usar as redes sociais como o muro das lamentações. Reclamam de tudo nas redes sociais, desabafam nas redes sociais, e a gente vê muita gente chorando no lugar errado. A Bíblia fala que a gente deve chorar aos pés de Cristo. A gente deve reconhecer a nossa culpa e suplicar àquele que de fato pode remir os nossos pecados, que pode nos lavar e nos purificar de toda iniquidade. O texto vai dizer, Davi, ele suplica a Deus primeiro por restauração. Ele diz: olha, tu me quebrastes, agora permita que eu me alegre outra vez. Isso no verso 8.
O texto está dizendo que Davi está clamando ao Senhor para que haja uma restauração no seu ânimo, na sua fé, na sua convicção. Muitos de nós, até aqueles que já têm um relacionamento com Cristo, perderam no decorrer da caminhada a alegria da salvação, perderam no decorrer da caminhada a alegria de caminhar na presença de Deus. E Davi está pedindo agora, olha, o Senhor me quebrou. No verso 3 ele chega a dizer, olha, o meu pecado me persegue todo dia. É como se ele tivesse com a consciência pecada consciência pesada daquilo que ele executou, daquilo que ele fez, daquilo que ele planejou, e agora ele está dizendo, Senhor, o Senhor tem quebrado o meu coração, eu te peço, me remonta outra vez. Ele pede para aquele que pode resolver. Se eu tenho um problema no encanamento lá de casa, eu não vou tentar resolver sozinho se eu não entendo alguma coisa do processo. Se um aparelho eletrônico dá defeito, eu não vou tentar abrir esse aparelho e, sem nenhum conhecimento de eletrônica, colocar a mão nesse aparelho. Então a gente normalmente chama um especialista. O especialista em lavar pecados é Cristo, é o único especialista. Então você precisa agir como Davi, suplicar a Deus por restauração, suplicar a Deus para que você possa aí se sentir novamente feliz em estar na presença dele, em ter a salvação em Cristo Jesus. O terceiro momento dessa transformação que Davi sofre, eu gosto de chamar do momento do comprometimento. São muitas as pessoas que entram na igreja e, emocionadas pelo apelo do pastor, levantam sua mão dizendo, eu quero esse Jesus para a minha vida, é isso que eu preciso, e depois, quando saem, sequer se recordam do compromisso que haviam assumido diante de Deus. Deus não quer pessoas que levantem suas mãos nos templos e, diante desse gesto, saiam para viver a sua vida da mesma maneira como sempre viveram. Deus quer compromisso. Deus quer muito mais do que apenas o seu coração, como muitos dizem que o coração já é de Jesus, a minha mente já é de Jesus. Deus nos quer por completo, porque foi por completo que Ele se entregou por nós na cruz. Então, o compromisso de Davi, a partir desse momento, é um compromisso de, Senhor, se o Senhor me perdoar, se o Senhor restaurar as minhas forças, se o Senhor restaurar a alegria do meu coração, eu me comprometo a seguir o Senhor com fidelidade, com verdade. Eu quero ser um servo, eu quero ser um discípulo, eu quero agradar o seu coração. E é esse o compromisso que Deus quer de nós, mais do que simplesmente nos molharmos na frente de todo mundo através de um batismo ou levantarmos as nossas mãos publicamente. Deus quer homens e mulheres comprometidos com eles, servos do Senhor. Muitas das versões bíblicas traduzem como servos, ainda que a palavra original queira dizer escravo de Cristo. E é isso que nós precisamos ser, é esse o compromisso que Deus quer de nós. A partir do verso 13, Davi vai se comprometer com Deus e vai falar, olha, se o Senhor me perdoar, se a minha alegria voltar, eu prometo que eu vou ensinar os seus caminhos àqueles que estão distantes como eu estou agora. Eu vou ensinar o seu caminho aos rebeldes, eu vou me comprometer em mostrar o caminho da salvação àqueles que ainda não possuem. E por último, Davi então, ele assume a sua culpa, Davi ele se compromete, e agora a gente vai ver que Davi ele se entrega ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, a partir do verso 16, olha, tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Tem muita gente que acha que vai conseguir conquistar o perdão, conquistar a salvação através de suas ações. E é por isso que Davi fala, eu sei que o Senhor não quer holocaustos, sacrifícios, porque eu sou rei, eu teria condições de lhe oferecer o melhor sacrifício entre todo o povo de Israel. Eu poderia lhe oferecer a maior quantidade de novilhos, eu poderia oferecer a maior quantidade de bois, eu poderia oferecer o altar mais bonito que Israel já viu, mas Davi fala, eu sei que não é isso que o Senhor quer. Eu sei que não são essas ações religiosas, eu sei que não são esses compromissos rasos. O que Davi está dizendo para a gente e percebendo isso do coração de Deus é que o que Deus quer de verdade é um coração quebrantado.
que Deus quer de verdade é alguém rendido à presença dele. Há quanto tempo, se é que isso já aconteceu, você não se rende à presença do Senhor? Você não se prostra diante dele com um coração quebrantado, com um espírito voltado a ele, com um coração humilde e reconhecendo que você talvez seja um pobre e perdido pecador, mas o Senhor é perdoador de pecados. O Senhor é que é o Deus de todas as coisas. Ele que é o Rei da sua vida. Há quanto tempo você não se rende diante dele assim e reconhece a majestade do nosso Deus? Ele sacrificou a vida por nós na cruz do Calvário. Jesus morreu por cada um de nós para que os nossos pecados tivessem, então, para que o nosso coração tivesse a garantia de nossos pecados perdoados. Mas será que nós temos nos quebrantado diante dele? Será que nós temos nos rendido diante dele? Se renda diante do Senhor, para que a sua vida seja transformada. A transformação de verdade só pode ser efetuada através de Cristo. O homem por si só não conseguiria. A Bíblia deixa bem claro, sem o Senhor nada podemos fazer. Você pode, com Cristo, ver a sua vida transformada, vendo as circunstâncias ao redor transformadas pelo poder de Deus. Mas você precisa assumir que é um pecador, você precisa suplicar a quem de fato vai resolver o seu problema, que é Jesus, você precisa se comprometer com Ele e aí você vai ver, diante dessa entrega, a transformação que só Cristo pode fazer. Eu continuo declarando, Jesus transforma e você pode ver isso, se crer nele também. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Louve, cante, sinta e dance, entregue. Ele tem o melhor pra você. Não espere, se adiante, dê um passo e vem com a gente. A festa já vai começar. Não espere, louve, cante, sinta e dance, entregue-se a Deus. Ele tem o melhor pra você. Não espere, se adiante, dê um passo e vem com a gente. A festa já vai começar.